viajantes! Bem-vindos novamente ao canal Let's Play a Book. Estamos novamente aqui na nossa saleta de leitura, mas hoje para comemorar uma data especial. Hoje aqui no Brasil comemoramos o Dia das Bruxas. Dia esse em que o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos se dissipa. E os vivos precisam se disfarçar de monstros para que os mortos, que agora andam entre os vivos, não os encontrem. Já providenciou o seu disfarce, viajante? Espero que o seu disfarce seja bom, ou não irá precisar de um tão cedo. Ah, e para que essa saleta de leitura de contos de terror continue existindo e não seja apagada pela neblina, você precisa fazer um pequeno ritual, onde nesse ritual você precisa curtir, compartilhar e clicar no sininho aqui embaixo. Para comemorar o dia de hoje, resolvi trazer um conto de terror curtinho de um autor brasileiro chamado Humberto de Campos. E esse conto se chama Os Olhos que Comiam Carne. Já ouviram falar desse conto? Me conte aqui nos comentários. Esse conto se encontra entre outros contos, num livro chamado O Monstro e Outros Contos. Achei que seria perfeito trazer esse autor no dia de hoje, pois conta-se que ele morreu em 1934, quando ele tinha apenas 48 anos de idade. Mas, 3 meses após sua morte, ele acabou retornando dos mortos e encontrou o tão conhecido Chico Xavier, para que ele continuasse a escrever suas histórias. Acredita em vida após a morte, viajante? A escuridão está adentrando aos poucos este aposento. Vamos então começar a leitura do conto. Os Olhos que Comiam Carne, de Humberto de Campos. Na manhã seguinte à do aparecimento, nas livrarias, do 8º e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gasto 14 anos de uma existência consagrada inteira ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernando esperava, inutilmente, que o sol lhe penetrasse no quarto. Estendido, de costas, na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela, que deixara entreaberta na véspera para a visita da claridade matutina, ele sentia que a noite ia se prolongando demais. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Bondes passavam tilintando. Havia barulho de carroças no calçamento áspero. Automóveis buzinavam como se fosse dia alto. E, no entanto, era noite ainda. Atentou melhor e notou o movimento na casa. Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura, varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a entrada do dia. Ergueu então o braço e apertou o botão da lâmpada. Mas a escuridão continuou. Evidentemente, o dia lhe começava bem. Comprimiu o botão da campainha e esperou. Ao fim de alguns instantes, batem docemente à porta. Entra, Roberto. O criado empurrou a porta e entrou. Esta lâmpada está queimada, Roberto? Indagou o escritor, ao escutar os passos do empregado no aposento. Não, senhor. Está até acesa. Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto? Exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. A janela está aberta, Roberto! Gritou o homem de letras, com um terror estampado na fisionomia. Está sim, senhor.
E o sol está até no meio do quarto. Paulo Fernando mergulhou o rosto nas mãos e quedou-se imóvel, petrificado pela verdade terrível. Estava cego. Acabava de realizar-se o que há muito prognosticavam os médicos. A notícia daquele infortúnio em breve se espalhava pela cidade, impressionando e comovendo a quem a recebia. A morte dos olhos daquele homem de 40 anos, cuja mocidade tinha sido consumida na intimidade de um gabinete de trabalho e cujos primeiros cabelos brancos haviam nascido à claridade das lâmpadas, diante das quais passara 8.000 noites estudando, enchia de pena os mais indiferentes à vida do pensamento. Era uma força criadora que desaparecia. Era uma grande máquina que parava. Era um facho que se extinguia no meio da noite, deixando desorientados na escuridão aqueles que o haviam tomado por guia. E foi quando, de súbito, e como que providencialmente, surgiu a notícia que havia um cientista que fazia milagres. E com essa informação, a de que o professor Platen, de Berlim, havia descoberto o processo de restituir a vista aos cegos, uma vez que a pupila se conservasse íntegra e se tratasse apenas da destruição ou defeito de nervo óptico. E, com essa informação, a de que o eminente oculista passaria em breve pelo Rio de Janeiro, a fim de realizar uma operação desse gênero em um opulento estancieiro argentino, que se achava cego havia 6 anos e não tergiversara em trocar metade de sua fortuna pela antiga luz dos seus olhos. A cegueira de Paulo Fernando, com as suas causas e sintomas, enquadrava-se rigorosamente no processo do professor alemão. Dera-se pelo seccionamento do nervo óptico, e era pelo restabelecimento deste, por meio de ligaduras artificiais, com uma composição metálica de sua invenção, que o sábio de Berlim realizava o seu milagre cirúrgico. Esforços foram empregados, assim, para que Platen desembarcasse no Rio de Janeiro, por ocasião da sua viagem a Buenos Aires. 3 meses depois, efetuava-se de fato esse desembarque. Para não perder tempo, achava-se Paulo Fernando, desde a véspera, no grande Hospital das Clínicas, e encontrava-se já na sala de operações, quando o famoso cirurgião entrou, rodeado de colegas brasileiros e de 2 auxiliares alemães, que o acompanhavam na viagem, e apertou-lhe vivamente a mão. Paulo Fernando não apresentava, na fisionomia, o menor sinal de emoção. O rosto escanhoado, o cabelo grisalho e ondulado, posto para trás, e os olhos abertos, olhando sem ver. Olhos castanhos, ligeiramente saídos, pelo hábito de vir beber sabedoria aqui fora, e com laivos escuros de sangue, como reminiscência das noites de vigília. Vestia pijama de tricoline branca, de gola caída. As mãos, de dedos magros e curtos, seguravam as 2 bordas da cadeira, como se estivessem à beira de um abismo e temesse tombar na voragem. Olhos abertos, piscando, Paulo Fernando ouvia, em tomo, ordens em alemão, tine de ferros dentro de uma lata, jorro d'água e passos pesados ou ligeiros de desconhecidos. Esses rumores todos eram, no seu espírito, causa de novas reflexões. Só agora, depois de cego, verificara a sensibilidade da audição e as suas relações com a alma, através do cérebro. Os passos de um estranho são inteiramente diversos daqueles de uma pessoa a quem se conhece. Cada criatura humana
pisa de um modo. Seria capaz de identificar, agora, pelo passo, todos os seus amigos, como se tivesse vista e lhe pusessem diante dos olhos o retrato de cada um deles. E imaginava como seria curioso organizar para os cegos um álbum auditivo, como os de datiloscopia, quando um dos médicos lhe tocou no ombro, dizendo-lhe amavelmente: "Está tudo pronto. Vamos para a mesa. Dentro de 8 dias estará bom." O escritor sorriu, cético. Lido nos filósofos, esperava, indiferente, a cura ou a permanência na treva, não descobrindo nenhuma originalidade no seu castigo e nenhum mérito na sua resignação. Compreendia a inocuidade da esperança e a inutilidade da queixa. Levantou-se assim, tateando, e pela mão do médico subiu na mesa de ferro branco. Deitou-se ao longo, deixou que lhe pusessem a máscara para o clorofórmio, sentiu que ia ficando leve, aéreo, imponderável. E nada mais soube nem viu. O processo Platen era constituído por uma aplicação da lei de Röntgen, de que resultou o raio-x, e que punha em contato, por meio de delicadíssimos fios de hêmera, liga metálica recentemente descoberta, o nervo seccionado. Completava-o uma espécie de parafina adaptada ao globo ocular, a qual, posta em contato direto com a luz, restabelecia integralmente a função deste órgão. Cientificamente, era mais um mistério do que um fato. A verdade era que as publicações europeias faziam, levianamente ou não, referências constantes às curas miraculosas realizadas pelo cirurgião de Berlim, e que seu nome, em breve, corria o mundo, como o de um dos grandes benfeitores da humanidade. Meia hora depois, as portas da sala de cirurgia do grande hospital das clínicas se reabriram e Paulo Fernando, ainda inerte, voltava, em uma carreta de rodas silenciosas, ao seu quarto de pensionista. As mãos brancas, postas ao longo do corpo, eram como as de um morto. O rosto e a cabeça envoltos em gaze deixavam à mostra apenas o nariz afilado e a boca entreaberta. E não tinha decorrido outra hora, e já o professor Platen se achava, de novo, a bordo, deixando a recomendação de que não fosse retirada a venda que pusera no enfermo antes de 2 semanas. 12 dias depois, passava ele novamente pelo Rio, de regresso para a Europa. Visitou outra vez o operado e deu novas ordens aos enfermeiros. Paulo Fernando sentia-se bem, recebia visitas, palestrava com os amigos. Mas o resultado da operação só seria verificado 3 dias mais tarde, quando se retirasse a gaze. O santo estava tão seguro de seu prestígio que se ia embora, sem esperar pela verificação do milagre. Chega, porém, o dia ansiosamente aguardado pelos médicos, mais do que pelo doente. O hospital encheu-se de especialistas, mas a direção só permitiu, na sala em que ia se cortar a gaze, a presença dos assistentes do enfermo. Os outros ficaram fora, no salão, para ver o doente depois da cura. Pelo braço de 2 assistentes, Paulo Fernando atravessou o salão. Daqui e dali vinham-lhe parabéns antecipados, apertos de mão vigorosos que ele aceitava e agradecia com um sorriso sem endereço. Até que a porta se fechou e o doente, sentado em uma cadeira,
escutou o estalido da tesoura, cortando a gaze que lhe envolvia o rosto. 2, 3 voltas são desfeitas. A emoção é funda e o silêncio completo, como o de um túmulo. O último pedaço de gaze rola no balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, espera a sentença final do destino. Abra os olhos, diz o doutor. O operado, olhos abertos, olha em tomo. Olha e em silêncio, muito pálido, vai se pondo de pé. A pupila entra em contato com a luz e ele enxerga, distingue, vê em redor criaturas humanas. Mas essas criaturas não têm vestimentas, não têm carne, são esqueletos apenas. São ossos que se movem, tíbias que andam, caveiras que abrem e fecham as mandíbulas. Os seus olhos comem a carne dos vivos. A sua retina, como os raios-x, atravessa o corpo humano e só se detém na ossadura dos que o cercam e diante das coisas inanimadas. O médico à sua frente é um esqueleto que tem uma tesoura na mão. Outros esqueletos andam, giram, afastam-se, aproximam-se, como um bailado macabro. De pé, os olhos escancarados, a boca aberta e muda, os braços levantados numa atitude de pavor e de pasmo, Paulo Fernando corre na direção da porta, que adivinha mais do que vê, e abre-a. E o que enxerga, na multidão de médicos e amigos que o aguardam lá fora, é um turbilhão de espectros, de esqueletos que marcham e agitam os dentes, como se tivessem aberto um ossário cujos mortos quisessem sair. Solta um grito e recua lento, de costas, o espanto estampado na face. Os esqueletos marcham para ele, tentando segurá-lo. Afastem-se! Afastem-se! Intima, num urro que faz estremecer a sala toda. E, metendo as unhas no rosto, afunda-as nas órbitas e arranca, num movimento de desespero, os 2 glóbulos ensanguentados e tomba escambujando no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam carne e que, devorando macabramente a carne aos vivos, transformavam a vida humana em torno num sinistro baile de esqueletos. E assim termina o conto Os Olhos que Comiam Carne. O que você achou desse final? Imagina você permanecer por tanto tempo cego e finalmente a primeira coisa que você vê depois de ter passado por uma cirurgia milagrosa é que todos ao seu redor são corpos ambulantes e sem carne, e que você acabaria vendo isso pelo resto de sua vida. Se isso acontecesse com você, você faria a mesma coisa que ele e arrancaria os seus olhos? Me conte nos comentários o que você faria. Será que se abrirmos a porta desta sala agora, veremos também um bando de esqueletos esperando por nós? Vamos lá ver e depois voltamos para ler mais um conto. Então, até a próxima!